Então, a gente vai discutir hoje um pouco sobre o desafio das precauções padrão e baseadas na transmissão. No Brasil, a biossegurança começou a ser institucionalizada a partir da década de 80. As ações da biossegurança são destinadas a prevenir, controlar, mitigar ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam interferir ou comprometer a qualidade de vida, a saúde e o meio ambiente. A NR32 é a legislação brasileira que ela estabelece diretrizes para implementar medidas de proteção à saúde dos trabalhadores. E a NR06 é a norma regulamentadora que obriga o empregador fornecer os EPIs e os empregados utilizá-los. Pode passar. Nesse contexto, eu fiz algumas pesquisas, eu vi um estudo interessante da Associação Brasileira de Fisioterapia em 2020, no contexto Covid, né? Que foram analisadas 1.070 amostras de sítios diferentes, nos quais identificou a presença do vírus em lavado bronquialveolar em 93% das amostras, no escarro 72%, nas fezes 29% e no sangue 1%. Isso me chamou a atenção porque só ratifica a questão e a necessidade de instituir cada vez com mais rigor as precauções. E, com isso, a gente minimiza os riscos de infecção para nós, profissionais, para nossos familiares e para os pacientes. Nessa perspectiva, as precauções padrão, elas são instituídas ao prestar assistência ao paciente, independente do diagnóstico infeccioso, e quando houver risco de exposição a sangue, fluidos, né, secreções, então, excretas, diante dessa possibilidade, desse risco de exposição, você vai usar as precauções padrão. E quais são essas precauções? O que é que inclui essas medidas? Uma das principais medidas instituídas é a higienização das mãos. A higienização das mãos é algo do século XIX, é algo mais antigo e que ainda a gente consegue ter uma dificuldade de adesão. Os estudos apontam que apenas 40% dos profissionais aderem a essa prática, e ela é considerada uma das ferramentas mais importantes para prevenir a infecção. E essa baixa adesão, ela contribui para que haja um aumento da morbimortalidade no serviço de saúde, né? E está relacionado a comportamento humano, a falsa percepção de um risco invisível, e até mesmo a questão dos insumos, dos materiais, da estrutura, que às vezes não há. E aí a gente observa nesse primeira foto a higienização simples das mãos, que você vai utilizar fazer quando chegar na instituição e quando sair dela, antes e após ir ao banheiro, antes e após se alimentar. Diante de sujidade visível, você também higieniza a mão simples, e quando você já higienizou bastante com a preparação alcoólica, você também lava com água e sabão e sabonete. Em seguida, a gente tem a higienização das mãos, a higienização séptica, com preparação alcoólica. Você vai utilizar antes e após o contato com o paciente, antes e após o procedimento, após o contato com superfícies próximas do paciente, após o risco de exposição, você vai utilizar a preparação alcoólica naqueles momentos preconizados pela Anvisa de fricção, para que essa higienização seja eficaz. Em relação aos EPIs, a primeira coisa que você faz é retirar adornos. Na verdade, os adornos não são nem para você entrar no hospital com eles. Então, você retira esses adornos e você vai colocar dentro da precaução padrão os óculos de proteção. Esses óculos, eu vou dizer uma coisa óbvia, mas às vezes tem essa pergunta. A gente fez muitos treinamentos no ano passado e tinha essa pergunta. É uso exclusivo do profissional. O gorro, você tem que ter atenção de prender bem seu cabelo, de proteger bem, de não deixar nenhum fio solto, de proteger bem o pavilhão auricular. E quando você retirar por trás. A gente tem alguns vídeos antes da Covid que a gente via a retirada para frente, e aí tem a região ocular, que pode ir nasal, que pode ser afetada, então você retira levando o gorro para a região posterior.
O avental, na verdade, a gente, no HU, a gente instituiu o quê? Espelhos da altura de uma pessoa adulta, para paramentar e desparamentar de forma segura. Porque quando você visualiza como foi que você paramentou e como você está desparamentando, isso dá um processo seguro. E a gente estimulou nos treinamentos que o colega também visualizasse essa paramentação, por quê? Principalmente a questão do avental. A gente vê muito na televisão o avental totalmente desprotegido atrás, e ele tem que formar aquele envelope totalmente, que proteja totalmente a parte posterior. E, nesse momento, a gente incentivava o uso do espelho e o colega também que estava lá paramentando que sinalizasse alguma fragilidade do processo. Então, durante o uso do avental, não tocar na parte externa desse avental e, quando retirar, retirar por dentro, internamente. Não fazer movimentos amplos nessa retirada para não dispersar o vírus. E aí ter essa delicadeza. Sempre, o que a gente instituiu também? Sempre, após cada desparamentação, higienizar a mão. Sempre, após cada desparamentação, cada EPI que for retirado, higieniza a mão. A luva também, a gente teve essa preocupação de mostrar como se coloca e como se retira para não dispersar o vírus. Mais uma vez, a gente ratifica que não substitui, a luva não substitui a higienização das mãos, isso é primordial. Importante também, gente, é uma coisa assim, como eu também trabalho na urgência, é importante que você identifique qual o tamanho ideal da sua luva. Eu já tive alguns contratempos de fragilidade mesmo, porque a luva ficou grande e não teve aquela vedação, e aí ficou inseguro, eu fiquei preocupada. Então, ter essa adequação do tamanho da sua luva com as mãos. E a caixa de pérfuro cortante, eu coloquei como um EPI coletivo. Ele é um EPI coletivo, mas é só para frisar, a gente tem alguns acidentes com pérfuro cortante, e aí eu coloquei assim, só para dar uma... Ele faz parte da precaução padrão, só para dar uma lembrada que você não deve encher essa caixa acima da linha tracejada, sempre pegar pela alça. Pode passar. Quais são os tipos de precauções baseados na transmissão para o contexto COVID? A gente tem a precaução por contato, a precaução por gotícula e a precaução por aerossol. Conforme as informações atualmente disponíveis, né, a via de transmissão é de pessoa para pessoa e ocorre por meio do contato, que pode ser direto, com pessoas infectadas, ou indireto, por meio das mãos, de objetos, de superfícies contaminadas. E nessa questão das superfícies, assim, a gente lá do setor do SCIRAS, a gente tem a pessoa que faz a limpeza fina, mas a gente sempre está fazendo essa desinfecção com álcool líquido a 70 nas nossas bancadas. Isso está sendo assim, uma coisa bem periódica, bem frequente. A gente não espera só muita limpeza, a gente está sempre... Então, nossos objetos, canetas, a gente está sempre passando, e eu acho que isso é o que tem que ser feito nas bancadas que a gente utiliza para preparar material, preparar medicamento. Eu acho que é importante ter esse hábito, principalmente nesse momento. Então, a gente tem a precaução por contato, a gente tem a precaução por gotícula. A precaução por gotícula são as gotículas que têm um tamanho maior do que 5 micrômetros. Por eles serem mais pesados, eles ficam menos tempo suspensos no ar e têm um alcance menor em relação ao aerossol. E ela atinge a via respiratória superior, principalmente boca e fossas nasais, cavidade oral e fossas nasais. A precaução por aerossol é a nossa grande preocupação, e elas são partículas menores e mais leves, e por serem mais leves, elas têm um alcance maior, ficam mais tempo suspensas no ar, e elas penetram mais profundamente no trato respiratório. O que foi que, do ano passado, que a gente foi pensar como seria, dentro da área COVID, para suspeitos e para confirmados, a questão dos EPIs. A gente instituiu que, independente da ação de aerolização, como era preconizado na Anvisa, todos os profissionais iriam usar a máscara respiradora ou respirador N95 ou PFF2. Então, a gente preferiu ter esse cuidado a mais, porque a Anvisa ela preconizava que a máscara PFF2 iria ser utilizada em momentos de aerolização. A gente achou, né, junto com isso, é uma decisão colegiada,
foi unânime que fizesse o uso da máscara N95 diante da assistência de pacientes com Covid. Inclusive, a gente também, assim, os EPIs todos foram colocados como se fosse para precaução de aerossol. Então, desde a touca, os óculos, o protetor facial. O ano passado, a gente instituiu o seguinte: óculos e protetor facial. E aí, recentemente, a gente teve que abrir uma nova área da UTI, a UTI geral, com 10 leitos, abriu sábado passado, com 10 leitos, especificamente para UTI Covid. E aí a gente instituiu o seguinte: usa a touca, usa os óculos, usa a máscara N95, o avental, a gente instituiu o propé também, e o protetor facial, o profissional fica, quando for fazer uma ação de aerolização, ele coloca, e se ele quiser permanecer também, ele fica com esse protetor facial. Pode passar. Eu trouxe para vocês as 3 placas. A gente tem outras placas, mas as que eram de pertinência a trazer para esse momento são essas 3. Essas placas de contato, precaução por gotícula e aerossol, a gente coloca na cabeceira do paciente, para quem chega, identifique que aquele paciente está com essa específica precaução. E aí a pessoa também se resguarde, né? Então, o que é que, dentro de um contexto mais amplo, essas placas eu coloquei dentro do contexto mais amplo de outros agravos, de outras doenças infecciosas, pertinente a cada precaução, o que é que cabe? Higienizar as mãos, antes e após o contato com o paciente, usar luvas e avental antes de tocar o paciente ou superfícies próximas a ela. Nesse momento também, o acompanhante ou familiar também é orientado para usar luvas e o avental quando for higienizar a mão, quando for assistir, ajudar o paciente. O quarto privativo, se possível, mas na impossibilidade, manter uma distância mínima de 1 metro. E os equipamentos que você utiliza, como não vai ser possível ser exclusivo para o paciente, então faz a desinfecção com álcool a 70, 3 fricções. Pode passar. Por gotículas, higieniza as mãos, o profissional usa máscara cirúrgica ao entrar no quarto, retirá-la ao sair, lembrando que eu falo desse contexto de outros agravos, como meningite bacteriana, como pneumonia por micoplasma, rubéola, cachumba, e a precaução por gotícula. Então, o profissional usa a máscara cirúrgica ao entrar no quarto. Essa máscara, gente, é importante vocês já entrarem com a máscara no quarto e retirá-la quando sair. O transporte do paciente deve ser evitado, mas, se necessário, ele vai usar máscara cirúrgica durante todo o tempo. E, caso não haja quarto privativo disponível, pode alocar outros infectados pelo mesmo micro-organismo na distância de 1 metro entre eles. Pode passar. Por aerossol. Então, a gente utiliza lá no hospital essa precaução, no caso de tuberculose pulmonar, laríngea, sarampo, e aí que eu quero, assim, condensar, né? Deixa eu falar um pouquinho, a máscara que vai ser utilizada, na verdade, é o respirador N95, ou a peça semifacial filtrante. Ela tem uma eficácia mínima de proteção de 95% de partículas menores que 0,3 micrômetro, tuberculose se enquadra nisso. Você tem que ter sempre essa concepção de que tudo que está do seu EPI na região anterior é mais contaminado em relação ao posterior. Então, você sempre evite tocar. Não tocar na parte anterior da máscara, não tocar na parte anterior do avental, dos óculos de proteção. E se por um acaso, gente, porque no início estava assim um temor tão grande que dizia, toquei, e agora? Se tocar, vai higienizar a mão, como tem que ser naqueles momentos que a Anvisa preconiza tranquilamente. E é importante o quê? Essa máscara, fazer o teste de vedação, você expira e ela não sai o ar, não sai, e você inspira e a máscara colaba. Importante também acondicionar, o acondicionamento que a gente utilizou aqui, que a gente escolheu depois de muito pensar, um recipiente de plástico, onde é feita a desinfecção, primeiro externa e depois interna, para colocar a máscara, e quando for reutilizar, faz novamente a desinfecção,
pensando sempre num processo seguro e pensando que a gente não tem, infelizmente, como manter uso único essa máscara. E a Anvisa, ela, dentro da sua norma, ela abriu esse precedente devido, todo mundo sabe, à questão da limitação de encontrar os EPIs. E aí você vai trocar essa máscara se sujidade visível, se umidade, se as hastes estão desgastadas, e a gente instituiu aqui 15 dias de uso, que, na verdade, ela fica, como o plantão, ele não é um plantão diário, na UTI Covid do ano passado, ficaram 7 usos. Os profissionais utilizavam por 7 vezes. Então, esse respirador, o N95, PFFA2 equivalente, deve colocar antes de entrar no quarto. Aqui a gente está falando de uma unidade, mas quando você vai para uma área específica de COVID, obviamente você vai se paramentar e antes de adentrar na área, propriamente dita. Mas nas outras unidades, tem um quarto privativo, ele deve sempre manter fechado e as janelas abertas, e o transporte do paciente deve ser evitado, se necessário, e aí, se não tem outra opção, ele vai fazer seu exame ou sua outra consulta com máscara cirúrgica. Na questão das áreas COVID, a gente colocou alguns filtros EPAs, que é um filtro de alta filtração, então já diminui mais a carga, mas nos lugares que não tem filtro EPA, que existe esse quarto privativo, o recomendado é fechar as portas, porque a pressão é negativa, então o vírus tende a sair, e abrir as janelas. Então, assim, só resumindo, aqui no Hospital Universitário, dentro da área COVID, nós instituímos para os profissionais a precaução de contato e a precaução por aerossol. Independente de você estar fazendo uma ação de aerolização, você está utilizando todos aqueles EPIs que foi mencionado. Uma coisa importante, o que é que a gente teve a preocupação também na questão da troca do avental e da luva? As bactérias multidroga resistentes. Então, vinha alguns pacientes colonizados com essas bactérias e que acabou passando para outro. Então, provavelmente uma infecção cruzada, porque até então não tinha a troca do avental. E aí, o que é que a gente instituiu nessa nova área? A cada paciente que fosse examinado, vai ser utilizado um avental específico e uma nova luva. Então, um novo avental, uma nova luva para cada paciente, lógico que após a retirada de a beira-leito, né? A desparamentação do avental vai ser assim, a beira-leito, e aí você higieniza a mão, né? E coloca a luva e vai examinar o paciente, justamente para que a gente também não intensifique a piora do paciente com outras bactérias resistentes, que a gente sabe que é uma realidade em todo o mundo. Pode passar. Então, como a experiência de abertura, na verdade, eu optei por falar dessa nova experiência, mas a gente teve a primeira experiência ano passado, onde o HU abriu a UTI COVID e a enfermaria COVID, e a gente não é simples. Você estabelecer um fluxo de abertura, você tem que ter, assim, primeiro, tem que estabelecer, é necessário reunir vários atores envolvidos na linha de cuidado da assistência do paciente. Ele não pode ser um pensamento vertical, tem que ser horizontal. E isso porque no intuito de você assegurar um fluxo com menos fragilidade, um fluxo mais seguro. O que é importante? Você tem que conhecer a estrutura física, o que é que ela permite, você tem que convocar os suprimentos para saber até onde você pode ir, mas você também não pode ir menos. Então, você ter que ir naquele limite que confira segurança aos profissionais, confira segurança aos pacientes também, e a estrutura do HU nem sempre facilita esse fluxo unidirecional, esse caminho unidirecional, e aí a gente tem que pensar e ter outras reuniões. Então, foi isso que a gente... E, na verdade, a gente, assim,
foi bem rigorosa nesse sentido de fluxo e de paramentação e desparamentação e processo de trabalho, porque nós não tínhamos parâmetros, então a gente preferiu pecar por excesso, a gente utilizou experiências da Europa, a gente utilizou exitosas, a gente utilizou experiências da China, então a gente tinha que lançar, tem que fazer, tinha que começar, e a gente tinha que usar o que a gente tinha de parâmetro inicial. Essa nova configuração estou terminando, da UTI, ela assim, possibilitou que a gente chamasse algumas pessoas importantes, como divisão de enfermagem, gestão, né? E os diversos olhares contribuíram para esse fluxo. Então, gente, pode passar. É só um esboço, eu vou resumir, porque o tempo está expirando, na ordem de paramentação. Então, o profissional chega, lava as mãos, retira adornos e roupa de uso pessoal, higieniza a mão novamente, veste a roupa privativa, vai para um local para deixar essa roupa pessoal num local de banho, porque quando ele voltar para o banho, ele vai usar sua roupa pessoal, então ele já deixa na área de banho essa roupa pessoal, aí ele adentra para uma antessala, né, distante da área de assistência, para colocar os EPIs, então ele coloca a máscara de 95. Isso é um fluxo unidirecional. Ele entra por uma porta, ele sai por outra, aí ele coloca o gorro, coloca os óculos de proteção, os propés, higieniza a mão e vai para a área, coloca o avental. E, mais uma vez, eu ressalvo, esse avental, ele é retirado após cada paciente, você coloca um novo avental, uma nova luva. Essa é a paramentação, pode colocar, pode o próximo. E a desparamentação, a gente tem um cuidado muito grande de falar da desparamentação, porque é nesse momento que os profissionais podem ter um risco maior de contaminação. Então, já tiramos o avental já foi retirado lá, junto com a luva, e aí a cada desparamentação, higieniza a mão. E a gente sempre pede para os profissionais, desparamentem pegando o máximo posterior possível dos EPIs, porque, mais uma vez, a região anterior tem mais carga viral. Então, retira os óculos e o protetor facial. Esses óculos e protetores faciais vão ser enviados para o CME para serem processados e reutilizados, retira os propés, direciona para a área de desparamentação, retira o gorro, retira a máscara. Essa máscara é acondicionada, mais uma vez, eu repito, num pote plástico, onde é feita uma desinfecção nela antes e depois, inclusive nas hastes dos elásticos também. Mas quando ele vai fazer o teste de vedação, ele pega um papel para não tocar na máscara, retira a roupa privativa, toma banho, veste sua roupa pessoal, usa uma máscara cirúrgica, e deixa a sua PFF2 no local de paramentação, porque quando ele chegar, ele vai precisar dela. Então, essa é a desparamentação. Chegar nessa conclusão é muito, muito, muito raciocínio de muita gente, da hotelaria, dos suprimentos, da gestão, da divisão de enfermagem. Pronto, gente. E aí, assim, eu coloco para vocês a questão norteadora dessa apresentação, né? Quais os desafios que devem ser vencidos nesse segundo momento, onde a gente tem uma cepa viral extremamente virulenta, né? Que ela é 220% mais virulenta, que gera cargas virais 10 vezes maiores, infecta de 6 de cada 10 curados. E aí, assim, a gente tinha discutido anteriormente que alguns profissionais tinham baixado a guarda, e aí vem essa nova cepa para dizer, você não pode fazer isso, o seu rigor tem que permanecer por sua preservação e a preservação da sua família. Então, quais os desafios diante desse cansaço, desse estresse, da síndrome de Burnout, da falta de EPI ou da inadequação? O que é que vocês acham que a gente pode vencer, superar esses desafios que são importantes? Esse é o questionamento que eu falo para vocês, que eu quero escutar de vocês essa discussão. Pode passar? Pode passar? Pronto, obrigada, e vamos para o momento mais importante. Cícera, maravilhosa a sua apresentação, adorei, porque o mais importante